E fellas, Mr. X aqui. E honestamente, eu acho que eu não me importo com mais nada. Nem com isso aqui. Então, não deixa like, não se inscreve, não compartilha. Eu tô brincando, não tô zoando. Faça tudo o contrário, mas eu vou explicar os meus motivos. Bom, fellas, recentemente aconteceu 3 coisas no mundo nerd, gamer, geek. Foi mal por usar todos esses termos. Mas recentemente aconteceu 2 coisas minimamente relevantes pra pessoas que curtem nerdices. Que foi a conclusão da temporada final de The Boys e o lançamento de O Mandalorian e Grogu. É bizarro porque eu sinceramente tô vendo e avaliando uma coisa que o pessoal já diz na gringa há um bom tempo e eu também tô com o mesmo feeling, que é as pessoas simplesmente não se importam mais com coisas nerds. A cultura nerd já está completamente desfalecida. Porque é um aspas muito forte, né? Não dá pra negar. Eu não sei se necessariamente é isso, mas verdade seja dita, ao passo que as coisas foram piorando em termos de qualidade, e quando eu digo as coisas eu quero dizer as histórias, os filmes, as sagas, entre outras coisas, fica genuinamente difícil você se importar com qualquer coisa que venha do futuro de uma franquia ou de qualquer outra coisa que seja. Falando primeiramente sobre Star Wars, eu tava pensando recentemente sobre o fato de que eu simplesmente não me importo mais com Star Wars. E, cara, eu genuinamente gostava muito de Star Wars, sabe? Eu comecei a assistir Star Wars ali em 2016, assisti toda a saga do Luke Skywalker e do Anakin Skywalker. Quando eu era mais novo eu gostava muito de Clone Wars, que passava na Globo. Por conta desse desenho eu sempre gostei muito do Anakin e do Obi-Wan. E meio que eu fui crescendo sabendo que Star Wars existia, mas eu nunca fui atrás de assistir. Até 2016, quando o Rogue One tava saindo, eu falei, cara, sabe, eu vou dar uma chance. E cara, realmente foi uma saga que eu me apaixonei bastante, sabe? Principalmente porque teve uma influência muito forte também de um grande amigo meu amigo Jeffter Denko. Um salve, meu mano Jeffter. Que me influenciou a ver basicamente todos os filmes de Star Wars da época, né? Que tinha disponível e que eu conseguia fazendo aquele modo meio pipipichu. E, bicho, me apaixonei bastante pela saga. Eu realmente curti muito. Acho que eu devo ter visto pelo menos os filmes cada umas 2 vezes por aí. E em 2017 finalmente tinha sido lançado o episódio 8, que revelaria as coisas do Despertar da Força. Que na época ele era um filme ok e até um pouco inofensivo, mas que querendo ou não ele ia trazer coisas novas, era início de saga, então dá pra você dar uma passadinha de pano aqui e ali. Mas quando veio o episódio 8, eu até curti ele de início, mas ao passo que eu fui pensando sobre ele, eu fui detestando cada vez mais, até o ponto que eu cheguei à conclusão de que esse foi um dos piores filmes que eu já assisti em toda a minha vida, cara. Cara, pra vocês terem uma noção, o pessoal da Disney demorou mais ou menos 3 filmes pra juntar o elenco principal em um filme só, que foi no episódio 9. Que é outra bomba. Cara, eu tenho um desgosto pelo episódio 9. Eu acho que o episódio 9 com certeza foi o pior filme que eu já assisti no cinema. Eu já assisti filmes no cinema que eu não curti muito. Mas esse definitivamente foi o pior filme que eu já vi na minha vida no cinema. Confesso pra vocês que o fato de eu estar gripado não ajudou muito nesse processo. Mas ainda assim, não posso negar que o filme continua sendo ruim, independente de qualquer coisa, sabe? Ele é um filme que ele parece um grande desculpa por a gente ter acabado com o filme passado. Tome esse filme aqui como um pedido de desculpas. E eu falei, brother, nossa, que coisa animal. E beleza. Em 2020 saiu o Mandaloriano, que, cara, naquela época era uma série absurda. Quando saiu a segunda temporada também, nossa, fiquei muito embasbacado, como eu acho que quase todo mundo ficou. Era uma série que tinha potencial, que você via que era possível, que talvez o futuro da Disney e Star Wars pudesse ser interessante, pudesse ser bacana, pudesse ser bom. Até que a Kathleen Kennedy foi lá e fez todas as bobajadas dela de novo. E de novo. E cara, você só consegue ir até aqui quando o público pagante só
para de se importar com a sua IP. Cara, pra você ter uma noção, figures de Star Wars são coisas que a Hasbro simplesmente tá pensando em parar de produzir, porque tá se tornando um peso dentro da própria empresa, encarecendo outras linhas de action figures que são bem mais vendáveis, como por exemplo a Marvel Legends e a G.I. Joe Classified. Eu entendo um pouquinho disso porque, né, vocês sabem, né, eu coleciono action figures, então eu me ligo um pouco nessas coisas. E, cara, passa-se o tempo e a última coisa que eu vi de Star Wars foi Obi-Wan, que pra mim, que série deplorável, detestável e ainda bem que foi cancelada. E simplesmente, bicho, eu só não me importava mais com Star Wars. E agora depois de, bicho, 7 anos sem um filme no cinema, e os caras me lançam um filme que todo mundo tá dizendo que é inofensivo. Eu já imaginava que esse filme ia ser meio inofensivo, porque, mano, não dava pra esperar uma coisa muito diferente. Eu já não me importava mais. Pra vocês terem uma noção, eu nem vi a terceira temporada. E nem vou ver a terceira temporada. Porque eu nem consigo mais me importar com Star Wars. Eu tô num estado de não me importar com Star Wars que eu não tenho nem vontade de ver os filmes antigos. É sério. Eu tenho vontade, sei lá, de ver momentos do Anakin. Eu tenho vontade de ver o episódio 1 ao 3. Mas eu não tenho vontade nem de ver a trilogia clássica. Cara, eu só posso estar muito maluco, mas é porque é só por puro saudades de ver o meu mano Anakin Skywalker. E bicho, quando você tem uma IP que simplesmente as pessoas não se importam mais, cara, pô, simplesmente não vai ter público pra pagar absolutamente por nada. Nada do que vai sair daquela IP. E isso me traz muito a situação de The Boys. Só que o problema de The Boys é um pouco diferente. Porque a grande questão do The Boys The Boys foi uma série que foi piorando a cada nova coisa diferente. E na minha visão, eu acho que a grande piora de The Boys se deve ao fato de que as críticas sociais fodas foram só jogadas com o tempo, sabe? Não que elas não existiram desde o início, tipo, tudo era muito claro desde o início, só que tudo era muito paródia. Tudo tinha um caráter de paródia. Só que, ao passo que The Boys foi ficando cada vez mais popular e cada vez se tornou a série mais popular da Amazon, The Boys foi se tornando uma coisa completamente diferente, sabe? E eu sempre tenho um problema com pessoas ou criadores que se acham muito geniais, tipo o Adi Shankar. E não teremos vídeo de Devil May Cry temporada 2 neste canal. Eu me recuso. E aí você tem uma quinta temporada dessa, que na quarta temporada já tava uma péssima série, cara. Tinha momentos que eu gostava e tal. Eu realmente curti muito o personagem do Jeffrey D. Morgan, que na quinta temporada foi jogado pra escanteio. Na verdade, ele nem aparece, ele não existe, né? Ele literalmente só faz uma pontinha aqui, mas morre nisso também. E bro, como é possível, cara? Alguém me diz como é possível. Os caras têm a faca, o queijo na mão. Eles enfiaram a faca no bucho e jogaram o queijo no lixo. É isso, cara. É bizarro, velho. Uma temporada cheia de fillers, uma temporada que tinha muita ponta solta pra amarrar, e no final não amarrou nenhuma das pontas soltas, ou na verdade quase nenhuma das pontas soltas. Acabou com seus próprios personagens, acabou com a própria trama, acabou com a própria série, e gerou um final medíocre. E eu não falo de um lugar como se eu fosse exatamente fã do Capitão Pátria, porque eu vi muita gente reclamando desse fator, que parece o mesmo problema de quando um certo personagem muito popular de uma outra série que eu acompanho bastante veio a falecer. Que, bicho, não é porque o personagem mais popular de uma obra ele vai de base que a série ou o anime ou qualquer outra coisa só não presta e não funciona mais, sabe? Não acho que é esse o caminho. Mas ao mesmo tempo, as coisas têm que ser mais ou menos bem feitinhas. E eu sinto que o grande problema do criador foi que ele queria fazer uma revenge fantasy contra o Donald Trump. E, cara, quando você inventa de fazer uma coisa dessas, se você não fizer a coisa mais bem feita da face da Terra, fica medíocre.
E eu acho que no final das contas, The Boys vai ser colocado na prateleira de uma série que tinha potencial, mas só se tornou medíocre. E aí você vê o grande falecimento, né? A grande falência de cultura nerd como um todo. Porque, bicho, quando você para pra analisar, vivemos numa economia de atenção, né? Eu já falei isso em outro vídeo. E o pão, atualmente, tá caro. E o circo, pra você se entreter, tá chato. E aí eu me pergunto, os caras esperavam o quê? Eles esperavam o quê? Em relação a Mandalorian, em relação a The Boys? Cara, literalmente parece que o criador ele só cansou de The Boys e queria fazer qualquer outra coisa, porque o ponto dele não foi ouvido e não foi entendido. Literalmente o que aconteceu com José Padilha, mas tudo bem. Então, bro, sinceramente, se o pão tá caro e o circo tá chato, nossa, brother, eu realmente não quero me envolver nesse negócio. Não é à toa que tanta gente tá se voltando ou voltando suas atenções pra coisas mais antigas. Afinal, pra que ver coisa nova se tudo é só uma grande lição de vida e lição de moral pra você aprender a ser coisa XYZ? Nossa, cara, que perda de tempo, sabe? Bom, fellas, eu vou indo nessa. Mr. X desligando. Ah, e como eu sempre digo nesse canal... Eu vou ser o